O que é resiliência? E por que ela é tão importante no nosso dia a dia? Porque a nossa sociedade de hoje exige que nós desenvolvamos a nossa resiliência emocional e mental. Qual a relação da resiliência com a inteligência emocional? Qual o caminho que eu devo tomar para me tornar uma pessoa resiliente? Que pessoas resilientes tem de diferente? Neste vídeo eu vou responder essa e outras perguntas. O que é a resiliência na perspectiva física? Como você aplica isso na sua inteligência emocional? Por que isso é fundamental? E como isso vai te diferenciar no caos do dia a dia? Tá duvidando? Vamos pro vídeo! Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Então, vamos direto aqui para a nossa parte 1. Na primeira parte dessa live, eu vou trazer para vocês o que é resiliência de verdade, porque ela é tão essencial para a vida moderna. Então, aqui eu já vou trazer um conceito, um conceito mais da física, né? Da resiliência. Então, estou chamando aqui da física ou emocional. É a capacidade, resiliência é a capacidade de voltar ao estado original, né? Após uma pressão ou um estresse. Então, o que seria a resiliência? Se a gente pegar aqui no universo físico, a resiliência é uma propriedade física da matéria, de ceder quando está sofrendo pressão e por isso não quebrar. E no momento em que essa pressão deixa de existir sobre aquela matéria, aquele corpo ele volta para o seu estado normal. Então, eu até esqueci de trazer, eu ia pegar uma esponja para mostrar isso. Um bom exemplo de material resiliente são as esponjas e os elásticos, né? Então, quando eu pego aqui uma esponja e faço uma pressão nela, ela praticamente se cede, né, se adapta àquela pressão e ela não sofre nenhum ou quase nenhum dano dessa pressão. Quando eu abro minha mão, aí a esponja vai voltando ao seu estado normal. Essa capacidade de ceder à pressão e depois voltar ao seu estado normal é, na física, resiliência. E ela é totalmente contrária a uma outra propriedade na física, que como é que chama, hein? Né? Ductibilidade. São matérias ou materiais duros, tá certo? São materiais duros. Então, quanto mais duro é um material, menos resiliente ele é. E isso daqui já dá para fazer uma reflexão profunda. A nossa capacidade de resiliência está ligado a você conseguir ceder na pressão, né, sem se machucar e depois voltar ao seu estado normal. Também não é eu amassei e fiquei lá, amassado, né? Então eu cedo no estado de pressão e depois volto ao meu estado normal. Materiais duros, como por exemplo vidro, ou como, por exemplo, o próprio diamante. O diamante é um material muito duro. Mas eu lembro quando eu estudava química lá, eu confundia dureza com algo duro, seria inquebrável. E não é. É justamente o contrário, né? Então, quanto mais duro é um material, quando ele se impõe uma pressão sobre ele, a probabilidade dele quebrar é muito maior. Porque esse material ele não tem resiliência. Esse material ele tem um baixo nível de resiliência. Por isso que aqui é importante essa capacidade elástica dos materiais. E aqui também tem uma outra coisa. Em geral, materiais sólidos, eles são menos resilientes, né? Então os fluidos são resilientes, tem um alto nível de resiliência. Então se você pega a água ela vai se moldar dentro de um recipiente sobre uma determinada pressão, muito mais facilmente do que qualquer objeto em estado sólido. Até o próprio gelo, sim.
Então eu congelo ali a água, ela no estado sólido, o gelo, ele já não tem a mesma resiliência do que a água no estado líquido, que tem menos resiliência do que a água no estado gasoso. Então, quanto mais fluido é uma matéria, quanto mais fluido há algo, então mais resiliente ele tende a ser. Quanto mais sólido, menos resiliente. Quanto mais duro, menos resiliente. Então a resiliência, ela está ligada a essa capacidade de fluir, de fluidez, né? Diante de um estado de pressão ou de mudança, eu consegui me adaptar àquele estado de pressão e de mudança e voltar ao estado normal depois. Então, que a gente pode pegar a figura do bambu, né? Então eu pego aquele bambu ali, eu começo a vergar ele, ele vai. E quando eu solto, ele volta para o lugar onde ele estava. Né? Porque ele tem essa capacidade de vergar e depois volta para onde ele estava. Então, estou pegando aqui uma imagem, um símbolo de algo verdadeiramente resiliente. E isso é importante por diversos fatores. Muitos fatores trazem a importância de você desenvolver essa resiliência. O primeiro deles, por que isso é urgente no mundo? Porque nós vivemos hoje num mundo líquido. Ah, mas peraí, professor. Peraí. Você falou que a resiliência, quanto mais fluido, né, um objeto, quanto mais fluido é algo, mais resiliente? Sim. Então, o mundo líquido, ele não seria um mundo mais fluido? Né? Não seria melhor para esse mundo que, de repente, não seria mais fácil ser resiliente num mundo assim? Não necessariamente, porque as pressões externas, num mundo em constante mudança, elas são cada vez maiores quanto mais líquido ou quanto mais fluido for o mundo ou o ambiente externo. Falando de forma objetiva, hoje nós vivemos num mundo onde praticamente não existem certezas. Tudo é muito incerto. Tem coisas que parecem ser tão óbvias, mas já não o são. Né? Isso é o que o Bauman chamava justamente de mundo líquido. Na modernidade, é a versão do mundo líquida. Tudo é volátil. As relações humanas e a vida em conjunto, como as relações familiares, de casais, de grupos, de amigos, de afinidades políticas, assim por diante, tudo perde consistência e estabilidade. Então, quanto mais estável é o mundo, mais mudanças, mais incertezas, mais resiliente eu preciso ser. E é justamente nesse mundo que nós estamos. Só para pegar um exemplo claro, meu pai, ele trabalhou mais de 35 anos numa empresa. Isso era super comum. Eu lembro quando eu mudei de empresa a primeira vez, meu pai olhou para mim e disse assim, filho, não é muito bom você mudar de empresa em empresa. Porque na mentalidade do mercado de trabalho que meu pai foi inserido, um bom profissional entrava numa empresa ali com um estagiário e ia crescendo dentro da empresa e passava a vida toda trabalhando naquela empresa. Hoje, no mercado de trabalho atual, se você passa mais de 10 anos numa empresa, o mercado de trabalho já te considera um acomodado. Não estou dizendo que você é. E também não estou dizendo que você deve entrar nessa pilha. Não estou dizendo que o mundo no mercado de trabalho que meu pai vivia era melhor do que esse nosso agora. Estou dizendo nenhuma coisa nem outra. Não estou fazendo juízo de valor nenhum. Só que é diferente. Então, coisas que eram muito óbvias, coisas que eram estáveis, coisas que eram sólidas, de repente se tornaram líquidas. Né? E isso se estende a tudo. A relação, a forma até como as pessoas mesmo se definem. E aí eu não preciso citar outros exemplos aqui, mas que traz a clareza, fica fácil a gente entender como tudo é cada vez mais incerto, né? Como tudo é cada vez mais volátil, incerto. Ninguém sabe exatamente o próprio conceito de certo e de errado. Né? Tudo é muito dentro de uma zona cinzenta. Né? E, de novo, eu não estou dizendo nem que isso é bom, nem que isso é ruim. Só que isso exige de você muito mais resiliência. Muito mais resiliência, não tenha dúvida disso.
De tal forma que se você não tiver práticas, se você não tiver consciência do que é essa resiliência e desenvolver, praticar, se disciplinar a desenvolver resiliência, você vai adoecer. Você vai viver estressado. Isso vai prejudicar radicalmente a sua gestão das emoções, vivendo com estresse, vivendo com ansiedade, porque você está num mundo totalmente líquido. Ele não tem chão. Ele não tem. Você perde cada vez mais as referências. Cada vez mais sem referência. É tudo muito fluido. Então, como é que se faz isso? Semana passada eu estava dando aula numa turma sobre ciência da felicidade. Eu estava falando sobre felicidade e virtude. E nessa aula eu estava perguntando para os meus alunos, existe um bem que seja objetivo? Aí os alunos começaram a falar, não, isso é relativo. Isso é relativo a cada cultura. Eu disse, existem culturas que são mais civilizadas do que outras? Não, não pode falar isso. Cada cultura tem a sua realidade. Eu digo, mas não existe nenhum valor que ele seja um valor universal, independente das culturas? Não, isso não existe. Pelo menos os alunos que abriram o microfone para falar. Isso daí, esse absolutismo, ainda usaram essa expressão, esse absolutismo, e a minha aula é sempre assim, mais gerando provocações aos alunos do que efetivamente lhes dando resposta, né? E aí eu perguntei, e os direitos humanos? Não, os direitos humanos, isso não é universal de jeito nenhum. Eu digo, porra, sobrou o quê? Sobrou o quê? A questão é que esses alunos, eles não entendem que sem ter um norte, sem ter... Você não tem nenhuma referência de nada. Então você está num mundo totalmente líquido, no meio do mar. Você olha, é horizonte para todo lado, você está no meio do mar, você olha para os... é horizonte para todo lado e só onda assim, ó. Essa é a realidade emocional que o mundo líquido nos submete. Qual cenário você gostaria? Ou vou trazer 3 cenários. Está no meio do mar, tudo líquido lá, só as ondas, o vento, horizonte para todo lado, onde você olha, você vê mar sem fim, até o abismo, como acreditavam os terraplanistas lá atrás, até o abismo, o mar. Ou você quer estar no mar vendo uma ilha na sua frente. Cenário A, sem ilha. Cenário B, tendo uma ilha à sua frente. Qual é o melhor? Qual é o que te dá mais conforto? Vamos usar essa imagem. Ou cenário C, você está na praia, na ilha. O que você prefere? Então, esse mundo, ele emocionalmente, eles nos desafia. Nos desafia. Quando você não tem nenhum tipo de referência, quando você não tem nenhum tipo de... Não tem. Tudo é totalmente relativo. Que, aliás, isso é uma grande falácia. Essa coisa de que tudo é relativo. Relativo a quê? Tudo é relativo a quê? A nada? relativo a... Enfim, não vou ficar aqui porque tem algumas coisas que são... Elas não... Bom, enfim, deixa pra lá. E aí nós temos uma consideração, né? Essa resiliência, ela exige uma reflexão sobre o mundo imaginado e o mundo percebido. Eu vi essa explicação sendo dada pelo professor Clóvis de Barros. Então você precisa de resiliência quando você está diante de um cenário que te traz uma pressão que exige de você potência ou energia, tá? Que exige de você potência ou energia. E nós temos alguns pontos aqui. 3 pontos específicos que isso deve ser aplicado no desenvolvimento de resiliência. Essa percepção ela precisa ser aplicada no desenvolvimento de resiliência. Primeiro,
o impacto do mundo imaginário versus o mundo percebido, que é diferente do mundo real. Então nós temos 3 pontos. 1 é o que eu imagino, 2 é o que eu percebo, 3 é o que é real. A realidade, o que eu chamo de realidade, não é realidade, é uma percepção da realidade. A realidade, ela existe. A realidade objetiva, ela existe. Só que eu não consigo abarcar a totalidade da realidade objetiva. A realidade absoluta, ela existe. A verdade absoluta, ela existe. O problema é eu querer dizer que o que eu percebo dessa verdade é absoluto. Não pode, porque a minha percepção é limitada. A minha percepção da verdade é relativa. Mas ali, como os estoicos falam, a natureza, ela é a verdade. Ela é a verdade objetiva, seja ela qual for. Tá? Compreenda eu ou não, ela está ali. Então, a realidade não é o que eu percebo da realidade. Quando essa minha percepção, ela me frustra, isso exige que eu desenvolva resiliência. E aí o professor Clóvis de Barros, ele diz o seguinte: essa resiliência é quando você, através do imaginário, do mundo imaginado, você estabelece um mundo imaginário ou imaginado positivo, que ele chama isso de esperança, e essa esperança, ela supera a tristeza da sua percepção da realidade. Então, basicamente, você desenvolver resiliência emocional é você desenvolver 2 pontos principais aqui. Primeiro, a compreensão de que o que você chama de realidade que te frustra é a sua percepção dessa realidade. Só isso daqui já dá. Mas por que você está insistindo nisso, professor? Porque se a percepção é minha, eu posso mudar a percepção. Mas eu vou deixar isso para o estoicismo. Quando eu trouxer aqui os trechos do estoicismo. Porque é onde o estoicismo trabalha. Os acontecimentos acontecem. Eles não são nem bons nem ruins. Não é bom nem mal. A única coisa boa e mal é a virtude e o vício. O único mal que pode de fato acontecer na minha vida é eu não viver a virtude. Tudo bem? Então, se eu tenho uma realidade que está me atingindo, que está me entristecendo, que está me desgastando, tem um ponto. Esse desgaste, esse entristecimento, está passando por uma leitura da realidade que é a minha percepção. Então, de alguma forma, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. E aqui eu não estou dizendo que coisas... desculpem os meus mestres aí do estoicismo, Marcão Monstro, Sêneca, o Bruto, que eles não me venham puxar o pé de noite, né? Eu não acredito que, como eles digam, não hajam realmente acontecimentos que nos abatem. É claro, não é assim, talvez porque eu sou ignorante que não cheguei até a sabedoria desses mestres, né? Ou pelo menos a inteligência deles. Mas o ponto essencial é que essas coisas que acontecem, eu tenho como trabalhar essa minha percepção. E aí isso está ligado a uma das práticas que nós vamos trazer na parte 3. Uma das práticas que nós vamos trazer na parte 3. Eu espero eu me lembrar em relação a isso. Então, quanto mais positiva é essa minha percepção da realidade, tá? E na parte 4 também. Quanto eu puder trabalhar nessa percepção, eu vou poder desenvolver uma resiliência maior, porque eu estou trabalhando em cima do que está me roubando energia, do que está me desgastando. Só que esse desgaste ele vai sempre acontecer, tá? A não ser que você chegue no nível de iluminação, no nível que nós buscamos. Eu pelo menos busco. Mas talvez caiba a minha, nessa vida, apenas buscar. Talvez eu não consiga chegar lá. O que importa é buscar praticar o que é certo, a virtude, o bem.
E o segundo ponto é a percepção do mundo imaginário. Então, a minha visão sobre o que essa realidade pode vir a ser, me trazendo uma das virtudes que para a Igreja Católica, e aí você não precisa ser católico, mas apenas entender como sabedoria, é chamado de uma das virtudes teologais, porque nos conecta com o que nos transcende, é eu ter uma visão imaginária, ter um mundo imaginário positivo, né? E aí vem uma série de conforto, nem sempre lógico, aliás, tem pouca lógica na maioria deles, que as religiões trazem para os seus crentes, né? E aí, de novo, não estou querendo trazer para nenhum de vocês aqui querer convencê-los a converter-se a essa ou aquela religião, mas o fato concreto é que nessa exigência diante da realidade percebida, você ter esperança, né? Você ter esperança. E eu acrescentaria até a fé, né? Eu acredito que o professor Clóvis de Barros iria me corrigir dizendo que não tinha nada a ver, mas eu acrescento, eu tenho essa ousadia. A esperança e a fé te levam a imaginar que para além dessa frustração, desse momento difícil que você está vivendo, algo melhor irá se manifestar. Um crescimento, um desenvolvimento. Eu estou passando por isso, é porque daqui vou tirar uma aprendizagem. Então, isso é muito comum e recorrente dentro de diversas espiritualidades. O ponto essencial é o mundo imaginário, minha expectativa sobre a realidade e a percepção da realidade é dentro dessa relação que eu vou conseguir estabelecer maior ou menor resiliência, tá certo? Se a minha esperança for maior do que a tristeza da percepção da realidade, então o meu desgaste de energia será menor, eu serei mais resiliente. Um outro conceito importante que eu estou trazendo aqui é um conceito da coerência, tá? Da coerência interior e da autorregulação. Tá? Então, é como desenvolver estabilidade emocional mesmo com as pressões externas. Então, você encontrar essa autorregulação é você encontrar o seu próprio jeito diante dessa percepção da realidade, tá? Diante dessa percepção da realidade, você poupar o seu consumo de energia. Porque todas essas frustrações, tristezas, isso vai nos desgastando, vai deixando a gente triste, vai deixando a gente com pouca energia, né? E aqui vem a importância, por exemplo, do papel da espiritualidade, da prática da consciência e da espiritualidade. É o que eu gosto de chamar de espiritualidade na prática. Não é simplesmente você dizer que crê nisso ou naquilo. É você pôr isso em prática. É você pôr isso em prática. E aí, você necessariamente não precisa ter uma profissão de fé específica de alguma religião ou de qualquer outra, mas uma prática efetiva de espiritualidade. Então, por exemplo, um exercício, que eu vou retomar isso um pouco mais à frente, um exercício muito comum, recomendado, é o contato com a natureza. Isso nos reabastece. Quem nunca, por exemplo, eu estava mal, assim, não estava legal, então eu saí, fui, tomei um banho de cachoeira, tomei um banho de mar, sei lá, e aí, voltei ali, cara, eu estava precisando disso. Então, isso daí são práticas que te conectam, né? Te conectam com a natureza e através dela te conectam com algo que te transcende. Chegam momentos que, por exemplo, a própria prática da fé mesmo, né? Então, se você tem ali uma religião, uma devoção, eu, por exemplo, adoro Santa Teresa de Ávila, né? E é dela o poema, né? Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Eleva o pensamento ao seu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. Nada te perturbe, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Então, isso, mas de onde é que vem isso? A gente vai ver que isso também está presente na filosofia estoica.
não necessariamente numa prática religiosa. Através da filosofia você pode chegar a isso, tá? Uma compreensão de que existe uma inteligência, né, ou uma natureza providente. A gente já trouxe isso aqui no canal. Então, é levar esses pensamentos para além da percepção da realidade. Aqui eu não vou ficar enchendo o saco de vocês não, porque eu levei tanto peteleco da minha esposa, não sei nem se ela está acompanhando a live hoje. Levei peteleco pra caramba. Ih, você começou a falar aquele negócio da física, aquele negócio das dimensões. Vai te lascar, meu irmão, quero lá saber de negócio de física. É porque a nossa mente, a minha mente, a sua mente, ela é tridimensional, ela não consegue nem perceber a quarta dimensão do tempo. Então isso precisa de exercício do corpo espiritual. Pegando aquela matriz que eu sempre gosto de trazer, né? Corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual, isso pertence à resiliência. Ela exige uma prática, um desenvolvimento do corpo espiritual. Você tem que levar esse corpo espiritual para academia. Você tem que alimentar ele bem. Tem que treinar lá o bíceps espiritual, fazer agachamento espiritual para ficar com o corpo espiritual malhado. Isso te torna resiliente. Aqui eu vou trazer um conceito, que é de um instituto. Eu tenho que até trazer mais esse instituto aqui, que eu tive acesso a ele através da minha professora Vilma Bossoni, que ela tem uma escola, né, especializada em desenvolver terapeutas vibracionais. E ela fez curso de formação lá nos Estados Unidos, nesse instituto chamado HeartMath Institute, né? Ele fala justamente sobre essa dimensão da resiliência. E, na verdade, nós estamos o tempo todo nas 4 dimensões, seja no nosso corpo físico, seja no nosso corpo mental, seja no nosso corpo emocional, seja no nosso corpo espiritual, nós estamos sempre sendo exigidos no consumo de energia. Então a resiliência é a capacidade de você gastar essa energia e recarregá-la de forma se adaptar, né? Se adaptar. Então estão me exigindo energia aqui, e aí eu reabasteço. E de novo eu reabasteço. Significa essa capacidade. E o Instituto HeartMath, ele é especializado justamente em estudar o que acontece com o nosso corpo, né? Principalmente considerando um aspecto mental da mente e o aspecto também do emocional, né? Que ele atribui especialmente ao coração. Então, sendo bem simplório aqui, porque aqui tem muita pesquisa, tem muita coisa legal, né, que daria para trazer aqui nas lives. Eu deixei até aqui embaixo no descritivo dessa live, eu deixei o link do instituto lá. É tudo em inglês, mas isso hoje é besteira. Você coloca aí no navegador, ele traduz, você consegue ler todo o conteúdo deles lá, pesquisa. Eles vendem muita livros, publicações. Então é realmente um instituto de pesquisa. Nesse instituto, eles chamam a atenção de que o corpo que mais nos esgota energia é o corpo emocional. Então, os contratempos emocionais, né, eles são o que mais nos exigem. Mas para você desenvolver resiliência, você tem que justamente, aqui vem a importância de algo que a gente já tratou aqui, falamos se não me engano foi a primeira live, disciplina para desenvolver hábitos saudáveis, que é um tema que também deve voltar, que é a dimensão do autocuidado. Eu tenho o autocuidado nessas 4 dimensões do meu ser, né? Seja no físico, seja no emocional, seja no mental, seja no espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se eu dormir mal uma noite, isso é físico, dormir mal uma noite, provavelmente no outro dia a minha resiliência vai estar menor. Não tem o que fazer. Então minha resiliência vai estar menor. Então se eu me expus a discussões, ou se eu me expus a emoções, entre aspas, negativas, que me roubam energia, com certeza a minha resiliência vai estar menor.
Se eu tenho um desgaste mental com alguma coisa que me exige muito raciocínio, cognição, que é muito difícil, com certeza a minha resiliência vai diminuir. Então, encontrar autorregulação é importante. Para isso que é tão fundamental disciplina. Terceiro nível do que o professor fala, treinamento. Não adianta nada. Por isso que eu conheço tantas pessoas tão elevadas ou tão cultas. Elevadas, consciência. Pessoas elevadíssimas, elevadíssimas. Experiência, conexão espiritual que essas pessoas têm é elevadíssimo. Consciência do ser é elevadíssimo. Só que chega no dia a dia, meu amigo. Chega ali, ó, tá sucumbindo no medo. Porque isso não se transforma em disciplina, autorregulação, dia a dia. Como é que eu posso trabalhar os meus pensamentos, os meus anseios, minhas projeções de futuro, meu reconhecimento de passado? Então isso é exercício. Exercício dos 4 corpos. Inclusive nessa mesma live da disciplina para desenvolver hábitos saudáveis, se eu não me engano eu coloquei ela aqui, ó, o link aqui embaixo na descrição dessa live. Quando terminar essa live aqui, vai lá assistir ela. Eu deixo no final um link também nessa live de um planejador que eu chamo planejador L4D. É como você vai planejar hábitos para desenvolver o autocuidado do seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Mas voltando para o Hard Math, ele diz que, com certeza, o que rouba muito mais energia é o aspecto emocional. Então você simplesmente acordou de manhã, pode ser porque não ter dormido legal, teve uma discussão ali besta com o seu cônjuge, com o seu parceiro, sua parceira, seja o que for, desceu no elevador discutindo, aquilo ali já vai gerar uma alteração fisiológica em você, que vai se estender ali por 2 horas, 1h30, 2 horas. E isso está te drenando energia. Então eles ensinam técnicas para trazer você para um estado de coerência, que eles chamam de coerência cardíaca, né? A gente vai falar um pouquinho mais isso lá na frente. Então a resiliência, ela é essa exigência. Algo que nos exige muito, muito, nesse mundo totalmente fluido, sem que nós estamos cada vez mais sem referência. Eu estou dizendo nós, o mundo. Tá? Estou dizendo nós, o mundo. Me tire dessa. Minhas referências podem estar erradas. Tenho que admitir, mas eu tenho. E eu estou o tempo todo ali buscando validá-las. Na minha jornada, na minha caminhada. Buscando a verdade, buscando o bem, né? Isso existe. Então hoje nós perdemos cada vez mais isso. Então não tem mais, acabou, não tem mais certezas, não tem mais, tudo é incerto, tudo é relativo. E aí? Não tem um chão, não tem um norte, não tem uma direção, não tem um propósito. Drena, 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 drena. O que é que vai? Nosso nível de felicidade sendo comprometido, altos níveis de estresse, estresse crônico o tempo todo, tá? E ansiedade em relação à expectativa de futuro, ou seja, o mundo imaginário, sempre muito ameaçador, sempre muito negativo, ok? Por isso que é importante uma dieta. É importante você desenvolver a sua... Me dá uma dieta, professor. Não, você tem que encontrar a sua, encontrar dentro. Sua dieta, encontrar dentro. Seu autocuidado, encontrar dentro. Seu caminho, que vai te direcionar. Você vai seguir. No meio desse mundo malucão, você vai aqui, ó. Todo mundo pode estar perdido, mas eu sei onde eu quero chegar. Talvez não chegue. Talvez a direção esteja errada, mas eu tenho uma direção. Eu tenho algo. Eu encontrei esse algo. Eu encontrei em mim. Então, encontrar dentro, realizar fora. Disciplina, dieta. Talvez você não coma alface ou comida saudável, mas é importante você encontrar essa sua dieta, essa sua disciplina para estabelecer essa autorregulação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado aqui. E também vou deixar aqui recomendado um vídeo especial
para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.